Irmãos, Pai do Senhor, boa tarde a todos. Para aqueles que vão assistir agora ou depois, recebam a paz do Senhor. Olha aí. Eu vivi dentro de um calabouço. Jesus é bom. Aprisionado sem poder. Jesus é maravilhoso. Pai do Senhor Maurilene. Para mim era o fim do mundo. A vontade era sair dali. Glória a Deus. Pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Pastor Sandro, Pai do Senhor. Irmão Serema, Pai do Senhor. Que me amou primeiro e a vida me deu. Irmão João Freitas, Deus abençoe. Dora Maria, Pai do Senhor. Obrigado por estar entrando aqui, irmãos. Convida mais alguém, chama mais alguém, compartilha. Nos ajuda a levar a palavra de Deus. E a vida me deu. Glória a Jesus. O meu coração batia forte por quem diz é o fim. Pensei tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: glória a Deus. não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Aleluia. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Sidney, Pai do Senhor. Foi Jesus, o Nazareno. Transmitindo pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Deus abençoe todos os irmãos que estão entrando aí. Glória a Deus. Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe a senhora. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro. Will Souza, meu primo, Deus te abençoe. E a vida me deu. Me deu. Toda honra e toda glória ao Senhor. Vamos louvar o Senhor agora, né, irmãos? Deus abençoe todos vocês que estão entrando aí agora. Para enaltecer o nome do Senhor também. Senhora Rosete, Deus abençoe. Pai do Senhor, meu primo, Deus te abençoe. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com voz embargada, num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me
guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho para falar contigo e eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória a Jesus. Isso, meu irmão. Vai entrando, vai compartilhando. Chama mais alguém. Compartilha para alguém. Comenta na live. Deixa Deus te usar. Aleluia, Deus. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim um esforço eu faço, te buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho para falar contigo e eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho para falar contigo e eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Glória a Jesus. Você é especial. Deus é maior na sua vida. Ele vai agir na tua causa. Ele é fiel. Glória a Deus. O que se perde pelo ar é folha e pó. O que não serve pra usar vagueia só. E você não vive só. Você é vaso de valor. Alene Moreira, minha tia, Deus lhe abençoe. Amém. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro.
nasceu para governar. Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Irmã Elisete Jacó, Pai do Senhor. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. Glória a Jesus. Jesus é fiel, meus irmãos. Ele é bom em todo o tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a Ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que o céu,
Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem, também nasce um mistério, que por mais que ele estude na ciência, não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e esse mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo, você sempre termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. É o barro que sobrou. Eita, Jesus, é o barro que sobrou, né, irmão? Tem gente que se acha e pensa que é alguma coisa, né? Só o Senhor é. Glória a Deus. Só o Senhor é. Vamos ler a palavra, tá, irmãos? Leonardo Lima, Deus te abençoe. Luciane Augusto, Deus te abençoe, minha irmã. Toninha Dutra, Deus lhe abençoe grandemente. Glória a Deus. A palavra hoje está em Romanos capítulo 12, irmãos. Bem conhecido. Algumas vezes já falamos sobre ela. E hoje talvez Deus tenha uma outra revelação para a sua vida, dependendo do contexto em que você está inserido e vivendo, né? Glória a Deus, irmão João. Amém. A palavra vai falar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É, irmão? Que coisa forte. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, uma das mentes mais brilhantes no Novo Testamento depois de Jesus é a de Paulo. Paulo se tornou apóstolo e foi chamado para ser apóstolo de Cristo quando Jesus não estava mais na terra. Os irmãos sabem que no capítulo 8 de Atos e 9 ele teve uma experiência com Deus muito forte.
Dessa experiência desencadeou uma obediência ao Senhor Jesus e uma vontade de fazer tudo aquilo que ele estava ordenando e mandando. Ele foi comissionado, foi enviado, foi pescado, foi chamado, foi marcado para um tempo em que já existiam 11 apóstolos trabalhando. Já existia já uma comunidade grande. Jesus, quando foi embora, deixou 500 irmãos no Monte das Oliveiras. Já tinha uma igreja grande. E Saulo de Tarso, como era chamado, foi levantado pelos judeus, pelos sumos sacerdotes, para perseguir aqueles 500 irmãos que estavam se multiplicando. Aquele Saulo de Tarso está comissionado, ordenado e tem cartas brancas para perseguir, prender e até matar os cristãos que invocavam o nome do Senhor na época. Porque quando você dizia que era cristão, você estava assinando um atestado de óbito. Logo, logo você ia morrer. Diferente dos cristãos de hoje, que nem deveriam ser chamados de cristãos. Porque a palavra cristãos foi denominada e foi chamada a primeira vez em Antioquia, a Bíblia diz. E a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Ou seja, nós seguimos um exemplo do Senhor Jesus. E os crentes de hoje não dão exemplo de Jesus de jeito nenhum. A maioria é fraco, falho. A maioria, falho todos nós somos. A maioria é decepcionados. A maioria são crianças que qualquer coisa desiste do evangelho, desiste da igreja, desiste de tudo. Ninguém pode nem falar mal dele, porque ele se magoa, fica com raiva. Imagina, irmão, numa época em que os cristãos se dissessem que pelo menos era crente, já morria. Matavam ele. Essa época não pode voltar, porque se ela voltar, a maioria da igreja vai ficar. 90% da igreja fica. Por quê? O povo não tem firmeza, né, irmão? O povo não batalha pela genuína fé. A maioria está na igreja por conveniência, porque estão atrás de receber alguma coisa material. Engraçado que Jesus pregou diferente, né? Que a gente não era para a gente juntar nada aqui. Porque onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Por mais que você diga que não. Mas é a Bíblia que lhe taxa dessa forma. É a Bíblia que diz que você e eu somos dessa forma quando nós colocamos o coração na riqueza. Ou colocamos nosso coração nas coisas que podemos conquistar. A Bíblia diz que o nosso coração está lá. E quem falou não foi qualquer pessoa, foi Jesus. João de Freitas, olha aí, tá vendo? Deus falou contigo há 2 horas atrás isso, né? Então é a confirmação da palavra que Deus está falando hoje. Nós vemos Cristo, irmão. A Bíblia diz que ele era riquíssimo. Ele é Deus, né? Ele se fez, quer dizer, ele optou, é a opção dele, é vontade dele, é querer dele, ser pobre. Ele resolveu abdicar da sua riqueza, tanto de glória na eternidade, quanto de dinheiro aqui nessa terra, porque Jesus não era pobre, irmão. Quando ele nasceu, no nascimento dele deram ouro de graça, ouro, incenso e mirra. Eram as coisas mais preciosas que tinham na época. Jesus já nasceu com dinheiro. Fora isso, as pessoas eram constrangidas a doarem o seu melhor para Jesus no seu ministério. Não faltava nada. Mas ele resolveu andar a pé, apesar de poder ter um cavalo branco e uma carruagem. Ele resolveu dormir nos hortos, no campo, na voragem do tempo. Como ele disse para um rapaz, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Compreende? Jesus poderia ter tudo, mas ele abdicou de tudo. Por quê? Porque ele queria mostrar que é possível vencer sem ter nada. É possível vencer esse mundo sem ter posse, sem ter dinheiro. É possível vencer esse mundo só servindo a Deus. Por isso que eu estou dizendo que a maioria dos cristãos hoje, que estão sendo ensinados e doutrinados a ficarem na terra, eles não vão para o céu. Por quê? Porque eles foram doutrinados a ficarem aqui. As igrejas são uma festa eterna. Você vai nessas igrejas pós-modernas, você vê uma festa, você até se admira. Meu Deus, são tão alegres aqui. Não é.
é doutrina. Aquilo ali é uma doutrinação dos homens. Em alguns casos até demoníacas, como a Bíblia diz e como Paulo falou, que aconteceria isso. A palavra de Deus não ensina aquilo. Eu não posso pegar textos isolados do Velho Testamento e aplicar na igreja hoje. Qual texto isolado? Por exemplo, Davi dançou quando a arca entrou em Jerusalém. Aquilo é um texto isolado. Aquilo é um fato que aconteceu, mas não é uma doutrina para a igreja odierna hoje. Ah, Miriam dançou, vou dançar também. Não é doutrina, ela dançou porque estava feliz, porque conseguiram atravessar o Mar Vermelho. Entendeu? Essas coisas não são doutrina. Isso são euforias para a nossa carne. A nossa carne gosta disso. Nossa carne gosta de bagunça, de pular, de estar no escuro. De estar brigando, brincando um com o outro. Ah, mas a alegria do Senhor, pastor. Você não vê Jesus fazendo isso no Evangelho. Você vê Jesus, ele tinha um caráter tão duro que a Bíblia diz que ele pergunta dos discípulos dele assim: o que dizem a respeito do Filho do Homem? O que dizem que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, uns dizem que tu és João Batista. Você já viu como é que João Batista pregava? Você viu João Batista fazendo piada com alguém na Bíblia? Ele chamava o povo de raça de víboras, bando de cobra. Ele disse assim: o machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha a pregação de João Batista, irmão. Ele disse para os fariseus: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que o pessoal estava vendo em Jesus? João Batista. Então ele era um cara sério e pregava duro. Pedro disse assim: outros dizem que tu és Elias. Vá ver o caráter de Elias no Velho Testamento, irmão. Um homem que matou 100 soldados pedindo fogo do céu. Só não matou 150 porque o quinto soldado se humilhou. O terceiro soldado, chefe, se humilhou. Matou depois 850 homens à espada na beira do rio. Um homem, irmão, que tinha uma autoridade tremenda, porque era um homem sério. Ele não vivia pulando nem dançando no meio dos profetas, não. Era um homem sério, um homem de Deus. Eu não sei onde é que esse povo acha essas coisas. Olha o caráter de Jesus. Pedro disse assim: outros disseram que tu pareces com eles. E outros dizem que tu és Jeremias. Quem era Jeremias? Um profeta que profetizou a desgraça de Jerusalém. O profeta das lágrimas. Jesus chorou, né? Chorou em Jerusalém quando eles não quiseram recebê-lo. Então, quem é Jesus? Qual é o caráter de Jesus? É esse. E a gente vê hoje, sabe o que, irmão? Uma bagunça total dentro dos ministérios, dentro das igrejas. A gente fica triste, sabe por quê, irmão? Não pelo pastor, que o pastor é culpado do que está acontecendo. Ele tem uma mente mais aberta e Deus fala por intermédio dele. Então ele deveria levar a igreja por um lugar melhor. Mas ele está encaminhando centenas de pessoas para se perder. E Jesus vai cobrar dele. Eu tenho dó das ovelhas, sabe? São pessoas incultas, incautas, que não têm entendimento nem sabedoria. Também tem a Bíblia e não lê. E aí aceitam tudo que se é falado, né, em nome de Deus. E é um perigo isso. Nem tudo que as pessoas falam em nome de Deus é de Deus. Então esse Saulo achava que era em nome de Deus que ele estava matando os cristãos e prendendo. Para ele, na cabeça dele, era em nome de Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Olha que coisa, né, irmão? Ele achou que estava fazendo a vontade de Deus. É possível fazer o que não presta achando que estou fazendo a vontade de Deus? Claro que é, eu estou acabando de pregar sobre isso. Na África tem pastor que unge o pênis do homem e a vagina da mulher. Na África tem homens que deitam por cima dos outros. No Brasil também tem. E acham que estão fazendo em nome de Deus. Tem pessoas que vão para palco de stand-up fazer piada com o nome de Deus e com os apóstolos. E acham que estão servindo a Deus. Tem gente que mente no altar da igreja. Como foi preso agora aquele pastor Osório. Que mentia para a igreja. Enganou 50 mil pessoas que estavam acreditando que iriam receber um dinheiro que nunca vai sair. Falaram que um homem foi iludido que deu R$25 para ganhar 1 octilhão. Eu nunca ouvi nem falar dessa palavra, octilhão. Octilhão é 27 números depois do número principal. Nem existe. A Bíblia não, a história conta. Esses dias a reportagem estava falando que o PIB do mundo inteiro, não é nem do Brasil não, do mundo inteiro, não dá esse dinheiro.
E tem crente acreditando nisso. Por quê? A usura, irmão. A usura. O olho grande. A vontade de fazer o que é errado leva as pessoas a pecar e a cair na mão desses pilantras. Os falsos profetas nadam de braçada no nosso meio. Por quê? Por causa disso. Os crentes não querem saber de obedecer realmente a Deus. Eles acham que tudo que vem em nome de Deus é de Deus. E não é. E não é. Eu orei por tanto crente, escute essa. Eu orei por tanto crente já, de fora daqui de Rio Branco, pelo Brasil afora. O pessoal dá o meu telefone, né? Eu orei por tanto crente que estava enrolado com essas operações aí. Na hora que eu... Diante de Deus, eu estou falando isso aqui. Se eu estiver mentindo, que Deus me mate agora. Diante de Deus, quando a pessoa falar assim, eu queria que você orasse por mim, o Espírito Santo falar no meu coração. Essa pessoa está enrolada com aquele negócio. Aí Deus ministrava. Enquanto eu orava, Deus ministrava na minha mente. Todos estão com usura, de olho em dinheiro. Esqueceram minha palavra, desse jeito. Ficava triste, mas fazer o quê? O dono da igreja não sou eu, é Deus. E o diretor-geral da igreja não sou eu também, é o Espírito Santo. E ele sabe com quem ele está trabalhando, com quem ele mexe. É claro que Deus espera para ter misericórdia de mim e de você. Mas não seria melhor se nós andássemos de cabeça erguida, simplesmente apaixonados por Jesus, voltados para Cristo totalmente, 100%, sem reservas? Seria tudo melhor. Mas a gente está muito preocupado com os nossos interesses. Em como ganhar dinheiro, em como fazer a coisa certa, em como angariar mais, em como ter mais. Eu não estou aqui pregando que você seja um miserável, um pobre, um lascado, não. Eu estou dizendo para você que você não coloque o seu coração nessas coisas. Porque quando você coloca o teu coração só nessas coisas, a tua direção, a tua vida vai ser voltada só para aquilo. Consequentemente, você vai estar deixando Deus secundariamente e o Espírito de Deus em segundo lugar. Você não vai ouvir mais Ele, porque você não vai querer ouvir mais Ele. Porque você não está mais ligado nele, você está ligado na riqueza e nas coisas que você quer. Mas quando você coloca o teu coração em Deus, é Ele que dirige a tua vida, as coisas mudam. Começam a acontecer outras coisas diferentes na sua vida. Qual é a prioridade do reino? Qual é a prioridade do reino de Deus? É que você compreenda a palavra e possa transmitir a outras pessoas pela sua convivência com Deus. Pela maneira de ser, de viver, de se portar, de agir. As pessoas vão conhecer Jesus através de você, da sua maneira de ser. Não é falando nem gritando. Tem gente que acha que evangelizar é ir para a rua e entregar folheto. Eu já fiz isso. Mas eu aprendi uma coisa, irmão. Não é só isso, tá? É muito melhor e muito mais eficaz você ser um instrumento de luz onde você mora, onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, e as pessoas vão olhar para você e querer saber qual é o teu segredo. Quem é você? Por que é que você se porta desse jeito? Por que é que você é diferente dos demais? Vai haver aqueles que vão te julgar, te apedrejar e dizer só quer ser, só quer aparecer. Não leve a mal, nem ligue. Porque isso é coisa de mundano mesmo. Você é crente. Você serve a Deus. E quando você serve a Deus, as coisas melhoram. Esse Saulo, irmãos, estava com cartas para ir para Damasco para prender os irmãos. Você sabe da história que no caminho brilhou uma luz ao redor dele, e de dentro da luz saiu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Note a designação na boca dele, Senhor. Ele não sabia nem quem era, mas já estava chamando de Senhor. Havia uma humildade também no coração daquele homem. Havia uma vontade de obedecer o que é certo. Na cabeça dele, ele achava que estava certo. É que nesses irmãos, na cabeça de muitos desses irmãos, que estão aí fazendo festa nas igrejas pretas, eles acham que estão salvos e que estão na coisa certa. Infelizmente. Mas alguém precisa abrir seus olhos. Alguém. Saulo precisou de Cristo abrir os seus olhos. Mas para abrir os olhos dele, primeiro fechou. Porque a Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias e 3 noites, sem conseguir enxergar. Porque a voz que Cristo
A voz de Cristo que bateu nele foi tão forte que tirou ele do eixo, da estrutura. Modificou o seu caminhar, modificou sua vida, modificou até seu nome. Quando alguém encontra com Jesus, irmão, as escamas caem dos olhos. A pessoa que não conseguia ver, começa a conseguir ver. Começa a ver com clareza, distinguir as coisas com perfeição. E não somente ver, mas ouvir também a Cristo. E Deus começa a mudar a pessoa. Até o nome da pessoa é mudado quando ela entrega a vida dela para Jesus. Porque antigamente você era conhecido por apelido. Hoje você tem um nome. Jesus falou o quê? Eu te tomo pela tua mão direita e te chamo pelo teu nome. Compreende? Pelo teu nome. Então Saulo, irmãos, ele cai no chão, cego. E a Bíblia diz que conduziram ele para dentro da cidade. E ao chegar lá, se hospedou na casa de Simão, o curtidor. E lá na casa de Simão, ele não quis beber água, ele não quis comer, ele só quis ficar quieto, ponderando e pensando a respeito daquilo que tinha acontecido com ele, sem saber que voz era aquela. Ou aliás, sabendo que voz era aquela, agora sem saber como foi que aquilo aconteceu. Porque Jesus se identificou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele achava na cabeça dele que ele estava fazendo a coisa certa. Ele achava que estava fazendo a obra de Deus. Não sabia ele que ele estava atrapalhando a obra de Deus. E assim tem gente nas igrejas, que ao invés de servir a Deus, serve ao diabo. Fofocando, mentindo, criando contenda, espalhando contenda entre irmãos. E a Bíblia diz que Deus detesta e odeia esse tipo de gente assim. Que ao invés de trabalhar para Cristo, fazendo a coisa certa, não trabalham para o diabo. Obedecendo às ordens de Satanás e à doutrina de demônios. Dando conselhos de ímpios, fazendo o que não agrada ao Senhor. Infelizmente. Então, depois de 3 dias, com 3 noites, a Bíblia diz que Deus vai lá na casa de Ananias, um profeta, um discípulo de Deus que estava ali, e disse para ele, Ananias, vai na casa de Simão. Primeiro Deus deu endereço, que Deus dá endereço, tá? Vai na rua chamada direita. Tem gente que diz, Deus não dá revelação assim. Não dá, sim, ele deu para Ananias. Vai na rua. Qual é o nome da rua, Senhor? Rua direita. E procura em casa. Ele não disse galpão, ele não disse prédio, ele não disse choupana. Ele disse, procura em casa. De quem, Senhor? De Simão, o nome do dono da casa. O curtidor. O que é curtidor? O cara que trabalha com couro. Deus falou até a profissão do homem. Revelação forte, profunda, né? Vai na casa dele e procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Disse de onde Saulo era e o nome dele. Porque ele está orando e numa visão viu quando um homem entrava e orava por ele para que recuperasse a saúde. Deus deu todo o itinerário, os nomes, endereço, deu tudo para ele. E assim ele foi. Ao chegar naquela casa, ele disse, Saulo, irmão, Pai do Senhor Jaqueline, o Senhor que te apareceu no caminho, veio até a mim e mandou vir aqui orar por você, para que tu recuperes a vista. E Ananias impôs as mãos sobre ele e ele foi curado na hora. A Bíblia diz que caiu dos olhos dele como que escamas, e ele via perfeitamente. Quando ele conseguiu enxergar, ele disse para Ananias, depois de ter conversado com ele, o que impede de eu ser batizado? Ele disse, nada, que tem a água. Ele disse, então vamos batizar. Se batizou naquela hora. A partir daquele momento, ele voltou para Jerusalém e começou a luta dele. Porque de perseguidor foi ser perseguido. De perseguidor ele foi ser perseguido. Todas as vezes que alguém realmente toma a posição de servir a Deus com fé e com alegria, irmão, o inimigo das nossas almas fica furioso e ele não quer. Claro que ele vai te perseguir. E louve a Deus se você está sendo perseguido, tá? Porque você está incomodando. Se você não estiver sendo perseguido, nada estiver acontecendo, desconfie de você mesmo. Porque você não está incomodando o inferno, então você não está servindo a Deus direito. O inferno só é incomodado quando você serve a Deus direito.
As pessoas ficam com raiva porque você só fala de Deus. Sua conversa é só sobre Jesus. Seu assunto é o céu. Sua vontade é a glória. Seu amor é Deus, Jesus, o Espírito Santo. E quem não entende isso, fica chateado porque a sua conversa só é essa. Quem não compreende isso, vai começar a dizer assim, só quer ser santo, só quer ser melhor do que os outros. É assim mesmo. Quem não tem costume de amar a Deus verdadeiramente, critica quem ama. Critica quem ama. É desse jeito, né, irmão? É dessa forma. E a partir daquele momento, ele levanta para ser um dos maiores apóstolos que Cristo teve na terra. Ele vai para Jerusalém e lá tentaram matar ele. Você sabe da história, né? A Bíblia diz que tiraram ele por dentro de um cesto de palha por detrás da muralha. Desceram ele pela muralha num cesto com cordas. E ele escapou. E a Bíblia diz que ele passou 14 anos sumido. 14 anos longe de Jerusalém, longe do povo de Deus. Irmão, nesses 14 anos, Deus estava se revelando para Saulo, que virou Paulo, né? Nesses 14 anos, ele participou de eventos com Jesus que os discípulos nem participaram. Coisa forte, né? Saulo ou Paulo, ele era um Moisés no Novo Testamento, porque Moisés falou de coisas que ele não era nem nascido. Por exemplo, o começo do mundo, Moisés não era nascido. Jardim do Éden, Adão, os eventos dentro do jardim, ele não era nascido. Caim, Abel, ele nem viu. Né? Abraão, ele nem viu. Ele falou de coisas, acontecimentos como o dilúvio, que ele não estava lá. Assim é Saulo, o apóstolo Paulo, né? Ele falou de coisas que ele nem estava presente. Olha o que ele diz lá na Santa Ceia. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Jesus falou para ele como é que foi a ceia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha que coisa, né? Verdade, meu irmão, que maravilha, Deus é fiel. Maravilhoso, maravilhoso testemunho, né? Testemunho de vitória. Então, meus irmãos, depois que ele volta da Arábia, ele vai a Jerusalém se apresentar aos apóstolos que eram antes dele, e de lá ele sai para a sua primeira visita, ou para a sua primeira viagem missionária, implantando igrejas. E ele começou a doutrinar as igrejas de longe, onde ele não podia ir, escrevendo cartas. Essas cartas, uma delas é essa que eu acabei de ler um trecho dela, Romanos. Foi escrita aos crentes de Roma. E nesse trecho que eu li, o apóstolo Paulo está nos dando uma receita de como nós devemos receber o milagre e a bênção de Deus. Existe um processo, uma maneira, um método, para que a gente possa receber de Deus aquilo que nós tanto almejamos. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos. É um clamor, é um pedido, é um rogo. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A vontade de Deus é que nós tenhamos um ambiente, que nós estejamos num ambiente, e que nós venhamos a cultuar ao Senhor com inteligência, com entendimento, não levado por conversa e por doutrina, mas com consciência, amar a Deus ali presente, consciente, com sabedoria e com inteligência emocional e física.
Apresentar o nosso corpo a Deus em oração, com consciência, com alegria, com amor, com respeito, com inteligência principalmente. Isso é o que Deus quer. Isso é o que Paulo prega. E quando ele fala isso, ele está rogando, ele está pedindo. Por quê? Porque ele via na igreja, ele conseguia ver e contemplar cristãos que faziam um culto, mas sem razão. Um culto sem entendimento, sem inteligência. E não é isso que Deus quer. Deus não chamou idiotas. Deus chamou pessoas que lhes deu a sua mente. O Espírito Santo nos deu sabedoria. O Senhor Jesus nos deu a sua mente. Ele não nos chamou para sermos trouxas nem bobo. Ele nos chamou para sermos sábios, entendidos. Quando Deus te capacitou, Ele queria que você fosse o instrumento que Ele vai usar. Ele não queria que você fosse mais um. Nós temos muitas e muitas igrejas, irmãos, que o culto começa bagunçado e termina bagunçado. Na verdade, não é nem culto aquilo. E ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Se põe todo mundo a falar em língua no começo do culto até terminar o culto e ninguém entende nada. Uma barulhada, uma bagunçada, ninguém compreende nada, a palavra não é pregada. E aonde a palavra não é pregada, não presta. Em primeiro lugar é a palavra de Deus, foi ela que Deus deixou para dirigir nossa vida. Foi ela que Deus deixou para edificar nossa vida espiritual. Foi ela que Deus deixou para nos abençoar, para nos dar entendimento, sabedoria. Foi a palavra dele. É claro que tem momentos que nós nos alegramos, falamos em mistério, sorrimos, batemos palma, corremos, pulamos, até gritamos. Tem momentos, mas não é o culto todo. O culto tem que ter entendimento, sabedoria, inteligência. Nós não podemos transformar a casa de Deus num lugar de bagunça. Tem culto que você vai que você não entende nada. Uma bagunça total. Eu já fui em culto que não teve nem leitura da Bíblia. O povo se pôs a falar em mistério. Eu não estou aqui criticando quem fala em mistério. Eu estou criticando uma falta de respeito conforme a presença de Deus. Se a única coisa que nos conecta com Deus é a sua palavra, ninguém nem lê ela, como é que está todo mundo cheio de Deus? O que é isso? Tem alguma coisa errada. Então, meus amados e queridos irmãos, primeiro o apelo de Paulo é: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, que você tome a atitude de apresentar o teu corpo como sacrifício. Vivo, santo. Opa, santo? É santo. Seu corpo não pode ser um sacrifício profano. Lembra do sacrifício que Deus pediu no Velho Testamento? O animal tinha que ser branquinho, sem defeito, sem mancha e sem mácula. Não podia ser doente, tinha que ser perfeito. Aquilo é uma alusão a Jesus, que foi para a cruz sem pecado, sem ser doente, perfeito. Hoje o sacrifício que Paulo está falando é a mesma coisa. Vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo. O que é santo? É uma pessoa que está buscando em Deus perfeição. Que não procura comer nada profano, vestir nada profano, se andar com pessoas profanas, andar em ambiente profano, participar de coisas profanas, ele sai de perto. Por quê? Porque ele é uma pessoa sagrada, uma pessoa consagrada a Deus. E quem é consagrado a Deus não anda na profanação, irmão. Não anda praticando o que é errado. Compreende? Essas coisas nos alegram quando nós vemos os crentes nesse alinhamento. Porque onde há esse alinhamento, milagres começam a acontecer. Coisas do céu começam a aparecer. O Espírito de Deus começa a se manifestar. A glória de Deus começa a descer rasteira na casa. Por quê? Porque está todo mundo alinhado com a santidade de Deus. E aonde há a santidade de Deus, a doença não fica, o pecado não fica, nem cria raiz, nem demônios, nada. Porque a santidade de Deus está sendo irradiada pelos corpos e pela vida dos crentes que naquele lugar estão. Por isso que hoje nós não vemos mais milagres como víamos antigamente. Hoje todo mundo está de olho só na terra e no que Deus pode te dar. As pessoas não estão olhando mais para Deus.
Não estão olhando mais para os olhos de Deus, e sim para as suas mãos, para receber alguma coisa dele. Muitas pessoas estão fora da direção do Senhor. Eu queria conclamar você a estar no lugar certo, a colocar o teu corpo como sacrifício diante de Deus, a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, consagrada, cheia do Espírito de Deus, santa na mão do Senhor. Você vai ver que as coisas vão mudar. Segunda parte é transformai-vos. Não é Deus que vai te transformar, está escrito que é você que tem que lutar e se transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pela renovação da vossa mente. Você tem que procurar renovar aquilo que você pensa, aquilo que está na sua cabeça. Sabe por que você não está vivendo nada novo? Porque você pensa coisas antigas, continua andando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e andando pelos mesmos itinerários. Você nunca vai ver nada novo. Você é uma pessoa velha nesse corpo. Tem gente que queria um milagre de Deus, queria algo novo de Deus, mas não muda as atitudes. Experimenta andar por um caminho anos e anos. Você vai saber quantas casas tem naquele lugar, que cor são as casas, quando mudaram a cor. Quem vai sentar na beira da calçada? Qual é o carro que está na frente da casa todo dia? Por quê? Porque você passa lá todo dia. Você vai ver se tem mangueira, que tempo de dar manga, quando é que a manga cai, que tipo de manga é, porque você passa lá todo dia. Experimenta mudar o teu itinerário, vai por outro lugar. Quando você voltar por lá, já está tudo mudado. Por quê? Porque é passado. Passado não existe mais. Tem coisas no teu passado que não existe mais, ficaram na tua lembrança, como estão na lembrança. Voltar atrás não adianta. Se você voltar atrás lá quando você era criança, no lugar onde você nasceu, a casa que você morava, nada daquilo existe mais. Aquilo já se acabou. A geladeira que usavam naquela época não usam mais. O fogão que usavam naquela época não usa mais. O quintal já não é mais daquele jeito. As árvores e as plantas que tinham naquela época não tem mais. Os refrigerantes que se vendiam naquele tempo não vende mais. A água que a gente podia tomar da mangueira não se pode beber mais. Tudo mudou. A rua talvez tenha um asfaltado, ou talvez até o asfalto acabou. Tudo está mudado. Não existe mais aquele passado que você quer ou que você espera ver. Não tem mais, aquilo acabou. Só ficou na sua lembrança. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que você tem que renovar sua mente. Porque senão você não vai viver a novidade. Você não vai viver o novo. Você está preso no passado. E quando você está preso no passado, o Espírito de Deus não tem condição de te levar para um futuro. Por quê? Porque você se prendeu. É por isso que ele diz que é para você também renovar sua mente. É você que decide ficar lá no passado ou ir para frente. Tem gente que está irritado, chateado na igreja porque nada de novo acontece. Claro, seus pensamentos são os mesmos ainda. Você é a mesma velha criatura, só mudou de nome para dizer que é crente. Mas você continua praticando raiva, continua praticando ódio, continua praticando mágoa, continua praticando rancor, continua ficando com raiva e com ódio dos outros, querendo matar os outros. E aí, o que vai acontecer? Você vai viver as mesmas coisas que você viveu no teu passado lá no mundo. Diferente, só uma coisa, você não está fumando, nem bebendo, talvez, nem dançando. Mas as outras coisas está praticando. Quer dizer que é isso que vai lhe levar para o céu? O que nos leva para o céu é comportamento polido, irmão. Estão querendo brigar com você? Deixa brigar. Estão falando mal de você? Deixa falar. Estão te esculhambando? Cala a boca e fica rindo. Não liga para ninguém. Não vive em função de ninguém. Aprenda a mudar teus pensamentos. Essas coisas velhas não existem mais. Por isso que ele está falando, renova a tua mente. Renova a tua mente. Renova os teus pensamentos. Faz uma reforma. Lá na igreja agora nós estamos tentando reformar a igreja, né? Aonde não estava rebocado, uma boa parte nós já rebocamos todo. Uma porta que estava costumeiramente num lugar lá, desde que quando eu morava lá, teve que sair. Por quê? Porque ali é passado agora, não tem mais. A porta foi para o lado. Quando eu me lembrar daquela porta, eu ainda vou me lembrar que ela era lá atrás. Mas ela não existe mais lá. Por quê? Porque ela faz parte do passado. Agora ela passou para o lado, está em outra forma, em outro lugar. E a porta, pastor? A porta nós arrancamos, porque estava tão velha e desgastada e torta, que não serviu mais. Entende? Assim são os nossos pensamentos, irmão, tem que ser mudados.
Nós compramos outra porta, outro caixilho, colocamos no lugar, e agora vamos mexer numa porta nova, em outro lugar, em outra direção. Porque aquela direção lá acabou. O que vai ser feito lá agora? Um altar no lugar daquela porta, de fora a fora. Quer dizer, quando eu me lembrar daquela porta, eu vou me lembrar do jeito que eu passava por lá para ir para o banheiro. Mas não existe mais. Agora, no local daquela porta, é uma parede e agora no chão ali é um altar. Entende? Não existe mais. Então, para de viver no passado. O passado não existe mais, ele já passou. Você tem que viver o seu presente e projetar o seu presente para o futuro. Você tem a capacidade de melhorar o teu presente hoje para desfrutar de uma beleza e de uma vitória muito grande no teu futuro. Pois o teu futuro ainda vai acontecer. E se você está plantando no passado, o teu futuro será boicotado, então você não terá futuro. Compreende? Talvez tem mulheres e homens aqui que estão presos ainda no seu passado. Porque foram traídos, humilhados, porque foram vilipendiados, porque sofreram decepções e agora não conseguem se libertar para ter um novo tempo, um novo momento, com uma nova pessoa. Sabe o que é isso? Você está preso ainda no seu passado. Ninguém é igual a ninguém, irmão. Eu sou diferente de você e você é diferente de mim. A maneira como eu fui criado, você também foi criado diferente. Todos nós somos indivíduos diferentes. E o nosso intelecto foi formado a partir daí, da família, das palavras, do costume, do linguajar, do sotaque, dentro dos lares, no meio da família, com os amigos de infância, no colégio, com a professora antiga. Tudo isso já passou. Formou o nosso intelecto, o nosso caráter, e agora nós somos nova criatura em Cristo. Ele nos deu uma chance de começar a fazer tudo novo. E agora é uma capacidade que o Senhor nos deu. Mas Ele está dizendo assim, ó, eu quero que você se transforme. Quando você se transforma, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existem 3 etapas que Deus está te dando para você experimentar. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando, pastor? Quando você muda a sua mente. Ah, mas é tão difícil. Não, Deus plantou no teu coração uma medida de fé, nós acabamos de ler. Pense, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O Senhor colocou uma medida de fé no seu coração, não sei qual é o tamanho que Deus colocou no seu coração, mas Ele colocou no teu coração uma medida de fé. Se você usar ela, ela vai crescer. É como um halterofilismo, se você movimentar o teu braço, ele vai crescer. Agora, se você não movimentar, não tem como ele crescer. Não tem como, tá? Mas se você fizer exercício, ele vai crescer. Olha eu, quase 100 quilos, não faço exercício. Tenho sofrido com dores no corpo, dores nas pernas, travamento. Tem hora que me trava as pernas, tem hora que me dói tudo. Tem dia que eu estou dormindo, me dá cãibra. Por quê? Falta de exercício. Mas se eu estivesse me exercitando, a minha saúde estava muito melhor. Estava muito melhor, eu estava mais forte, estava mais magro. Na idade que eu estou, estava mais definido, porque eu tenho que cuidar da minha saúde, já estou com uma certa idade. Mas se eu continuar desse jeito, eu vou adoecer mais. Porque esse é o final de todos os homens que não fazem exercício. Homens e mulheres. Você pode ver que tem homem na minha idade que está morrendo de infarto. Mulheres também. Por quê? Falta de exercício. No caso, as mulheres, elas vivem até mais do que os homens, porque a mulher se exercita o dia todo. A mulher lava uma louça em pé ali, lava uma roupa, varre uma casa. Tudo aquilo ali parece besteira, mas é exercício. Aquilo ali movimenta o corpo dela. E o homem não, o homem geralmente é mais preguiçoso, não quer fazer nada, né? No meu caso. E o que acontece? Eu mesmo estou cavando minha sepultura. Por quê? Por causa dos maus costumes que eu tenho. Se eu fosse uma pessoa mais ativa, eu estava melhor de saúde. A fé é do mesmo jeito. Deus colocou uma medida de fé no teu coração. E para muita gente, tem gente assim, não tenho fé. Você tem, o problema é que você não utiliza. Você não movimenta, você não exercita. O que acontece? Atrofia. Não tem como ela crescer. Você não faz nada. Agora, se você colocar para começar a trabalhar a tua fé e a utilizar a tua fé, as coisas vão mudar. E Deus vai te dar vitória. Compreende? Fica com essa palavra de hoje, que Deus fale mais forte no teu coração, que a unção de Deus esteja sobre você, te dando sabedoria, e que você coloque a tua fé em prática, para que você venha desfrutar do melhor de Deus na tua vida. Senhor, eu oro por todos os teus filhos que estiveram conosco nesse dia. Os abençoe com poder e com autoridade.
Que a tua graça os cerque, os abençoe, nos dando vitória a todos, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém e amém. Irmãos, deixa eu dar uma satisfação. Nós não tivemos live nem sexta e nem sábado, porque nós estamos na reforma da igreja, né, irmãos? Os irmãos que nos acompanham sabem, alguns nem vieram hoje, né? Eu não parei de fazer live não, tá? É porque nós estávamos na reforma da igreja. E lá no galpão, é um galpão de estrutura metálica, e todo mundo sabe que o Brasil está passando por uma onda de calor muito forte. E quando dá meio-dia para 1 hora naquele lugar, irmão, a gente fica lerdo, ruim, sabe? Ruim mesmo. Então, é por isso que eu não fiz. Mas amanhã, em nome de Jesus, nós estamos lá e a gente vai fazer live, tá? Convida mais alguém, Deus te abençoe, tenha uma tarde de vitória, fique na paz no nome de Jesus, ó. Beijo para todos, em nome de Jesus.